E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Akawan. Eu abri a telinha ali porque eu já gravei 2 vezes isso aqui. Gravei. Eu já fiz teoricamente 2 vezes, deu dois problemas diferentes, eu tô tendo que gravar de novo. Mas enfim, também. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje, a pedidos e tal, eu vou fazer sobre as hipóteses dos estimadores de MQO, por que elas existem, qual é o problema se elas não forem cumpridas, testes para testar se é muito heróica cada hipótese ou não, e como fazer os testes e como interpretar os testes no Gretel. Então dá para ver que é coisa pra caramba. Então, o vídeo vai ficar longo já. Para ele não ficar mais longo do que deveria, eu vou omitir muitas coisas e vou fazer de maneira resumida. É mais pra galera que tá fazendo econometria 1 na graduação e tem que fazer aquele trabalho de conclusão de disciplina lá e precisa, enfim, fazer as coisas, saber interpretar, né? Bem direcionado. Enfim, para outras pessoas também podem ver, mas é direcionado para esse pessoal. Então vamos lá, né? Vamos começar esse negócio de novo. Certo. Então, o que que. Então vamos começar pelas hipóteses lá dos problemas do MQO, né? Então a gente está estimando. O que a gente quer com o MQO, né? A gente quer estimar y, estimar uma variável dependente, baseado em n variáveis regressoras, em n variáveis independentes, certo? Tem um vetor de variáveis independentes. Isso nada mais é do que uma esperança condicionada de y a vetor de x, que é uma integral. Só que, como a gente não consegue estimar... Na verdade, se consegue estimar a função de densidade lá da integral através de econometria não paramétrica, mas não é o caso. Mas como a gente não consegue calcular essa integral, a gente supõe que ela é uma projeção linear, certo? Certo, ou seja, o que é uma projeção linear? Que y é igual a a mais bx1, mais cx2, mais dx3, enfim. Uma projeção linear é suficiente para explicar y. Dado isso, a gente tenta encontrar esse a, b, c, d, tenta encontrar esse vetor de betas. Qual critério a gente usa? Minimização de variância. Só que para chegar na fórmula da variância do beta, para que esse cara tenha propriedades estatísticas desejáveis, teve que se assumir inúmeras hipóteses ao longo do caminho. Quais são essas hipóteses? Essas que a gente faz os testes. Ponto. É isso, tá? Esse é o resumo da obra. Então, vamos começar tratando de cada uma em si. Vamos falar primeiro de multicolinearidade. Certo. O que é multicolinearidade perfeita? É quando um dos seus regressores é linearmente dependente. Deixa eu ver se está gravando, porque eu tô traumatizado com isso. Tá gravando, beleza. Se uma das suas variáveis é linearmente correlacionada com outra. Então, ou seja, se correlação perfeita, se é linearmente dependente, desculpa, falei errado. É se uma variável, não errado, né, mas se uma variável é linearmente dependente da outra. Ou seja, se x2 for igual a 2x3, x3 for igual a 4x5, enfim. 1 é igual a tipo, x1 é igual a x2, a sendo qualquer número real, exceto 0. Então, para poder... isso é multicolinearidade perfeita, ou seja, a correlação entre os dois x do modelo é igual a 1. Certo. Para mostrar como isso é um... Por que isso é um problema, né? Eu vou fazer um modelinho aqui, ó. Tinha feito antes já. E vou colocar o x5, para vocês verem o que acontece. O x5 é o quê, ó? Vou falar rapidinho aqui. Ele é 2 vezes x3, então ele é linearmente... um é linearmente dependente do outro. Essa tabela que eu estou usando aqui é arquivo, abrir dados, arquivo de exemplo. É essa coisa do Gujarati aqui. Quando você baixar o Gretel, não vai estar habilitado. Essa do Gujarati, só o do Gretel, do Green e do Ramanathan. Nem conheci isso aqui. Tá. Então, como é que você faz para baixar? Você vem no computadorzinho, tem que estar na internet, né? Daí você... Gujarati, salva, fecha o Gretel, abre de novo e abraço. Essa tabela que a gente está usando é a 7.7. Isso aqui. Beleza. Vamos rodar o modelo aqui. Tá aqui a telinha. Blá, blá, blá. Ok. Então aqui, ó, tem o... tá vendo que nem tem o x5, né? Inclusive ele jogou uma mensagem, ó, omitido devido à colinearidade exata de x5. Olha só. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Por que ele nem calculou um valor? Vamos lá. Vamos voltar para a teoria.
Lembrando, tá? Esses slides aqui não são meus, são slides do professor Francis, da econometria da pós-graduação, que... Eu tô na turma da pós-graduação, né? E, enfim, tava no meu Moodle, eu tô usando. Então, agradecer aí a ele que, enfim, condensou, né, nas notas de aula dele, tá tudo mais fácil de explicar também. Então, reiterando, não é meu esse slide, é do professor Francis. Estou só utilizando para ilustrar as coisas. Beleza. Então, o que é o beta que a gente está estimando? Então, a gente quer estimar o beta verdadeiro, que a gente não sabe qual é. Por quê? Porque a gente não conhece o processo gerador dos dados. A gente não sabe, se a gente não construiu a equação, não é sintetizada no laboratório, a gente não sabe quanto é. Certo? Parênteses. No Monte Carlo, a gente sabia, por exemplo, porque a gente estava testando hipóteses, né? Brincando lá. Então, a gente conhecia o beta verdadeiro. Mas no mundo real, a gente não conhece o beta verdadeiro, né? Beleza. Então, o que eu quero? Eu quero que o valor que eu estou estimando se aproxime do valor verdadeiro. Certo? Mas eu primeiro preciso calcular esse cara, antes de querer que ele se aproxime. Como é que eu calculo o vetor de betas? Que é o... Quem que é o vetor de betas, né? São esses caras aqui, ó. Certo? O coeficientezinho que aparece aqui. Beleza. O que ele é? X' x na menos 1 vezes x' y. Se você não sabe quem que é x' x e quem que é x' y, tá num vídeo lá. Vídeo de Monte Carlo, eu construí essas matrizes. Vídeo de exercício para prova que eu fiz na caneta também. Que eu fiz com o celular, que eu ia fazendo na mão. Tem também. Então, dá uma olhada. É aula 5, acho, e aula 7 do Monte Carlo, com certeza. E outra acho que é aula 5, aula 6, sei lá. Uma coisa assim. Beleza. Então, olha só. Se uma coluna... Então, olha só. O que eu tenho? Eu tenho uma matriz aqui, muito bonito. E eu tenho uma outra matriz, a inversa de uma matriz. Para eu ter a inversa de uma matriz, eu preciso do quê? Eu preciso... Lembrando, né? O que é uma inversa de uma matriz? É 1 dividido pelo determinante vezes a adjunta. Então eu preciso do determinante da adjunta desse cara aqui, certo? Só que, se for linearmente dependente, uma coluna dessa matriz x', por quê? Porque na matriz x, uma coluna vai ser linearmente dependente da outra. Por quê? Porque uma coluna é a vezes a outra. Porque o x5 é igual a 2x3. Dado que a matriz x é linearmente dependente, a matriz x' também vai ser linearmente dependente, certo? Se a matriz x' é linearmente dependente, o determinante dela é igual a zero. Só que olha só, eu não posso dividir 1 por zero para calcular uma matriz. Então, essa matriz não existiria. Sendo que eu preciso que ela exista, senão esse cara não existe, né? Eu preciso que ela exista para poder calcular esse cara. Então, por isso que a hipótese de multicolinearidade perfeita precisa ser cumprida, senão eu não consigo nem calcular o valor. Entendeu? Um problema bem sério. Sério assim, tipo, não tem nem como saber o valor. Então, não se pode ter multicolinearidade perfeita. Por isso que o Gretel omitiu o x5, porque ele não sabia, não tem como ele calcular. Beleza. Só que, e se essa multicolinearidade for forte, for bem forte, duas variáveis foram muito correlacionadas, mas não chegasse a 1, certo? Tiver uma multicolinearidade forte, mas não perfeita. O que isso impacta? Bom, o que impacta é no erro padrão do parâmetro. Olha só, eu vou pular tudo isso aqui, tá? Tem muita coisa importante aqui, mas estou pulando tudo, senão a gente tá ferrado. Cadê o... aqui, ó. O que é a variância do beta 2, do beta 3 e assim vai? É o sigma 2, a gente vai falar desse cara, certo? A gente vai falar desse cara em heterostaticidade e autocorrelação, dividido por esse cara aqui, vezes esse cara aqui. Esse cara aqui é o muito importante. O que é? 1 menos o coeficiente de correlação ao quadrado entre x2 e x3, nesse caso dele aqui. Lembrando, estou omitindo as hipóteses, estou omitindo o caminho que chegou aqui, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que deveria. Beleza. Então, é o coeficiente de correlação entre x2 e x3 ao quadrado. Como o coeficiente de correlação de Pearson, né, entre duas variáveis vai de menos 1 a 1, se o coeficiente de correlação é 0, esse cara aqui dá 1, né? E a divisão aqui mantém. Mas conforme o coeficiente de correlação vai se aproximando de menos 1, ou seja, as variáveis vão ficando negativamente correlacionadas, ou se aproximando de mais 1, ou seja, elas vão ficando positivamente correlacionadas cada vez mais forte, então se aproximando de menos 1 ou 1, o R2 vai se aproximando de 1. Ele se aproximando de 1, essa subtração fica menor, isso aqui ficando menor, todo denominador fica menor, todo denominador ficando menor, a variância infla. Se a variância infla,
o erro padrão aumenta. Logo, o que acontece com uma multicolinearidade forte? Infla o erro padrão dos parâmetros. Lembrando, muito importante, não quer dizer que o parâmetro é ineficiente, viesado, inconsistente. Você consegue calcular ele da maneira mais eficiente possível, entendeu? Você está calculando da maneira eficiente. Só que o valor que você chega não é crível. Ele é inflado por uma correlação elevada. Como ele é inflado, além dele não ser crível, impacta no seu teste T para fazer para cada parâmetro. Porque como você vai inflar o erro padrão... Eu não vou explicar teste T porque já está num vídeo. O primeiro vídeo do canal é só sobre o teste T, tá? Então, como você está inflando o erro padrão do parâmetro aqui, que é a raiz quadrada da variância, né? Tu tende a rejeitar, tu tende a falar que o parâmetro é sempre insignificante, ou que, melhor dizendo, de maneira genérica, você tende a aceitar H0 com mais frequência do que deveria. Como você tende a aceitar H0, por quê? Porque tu vai ficando cada vez mais próximo de zero, né? Porque esse cara aumenta. Você aumenta as chances de rejeitar um cara, ou de cometer um erro de dizer que... vou usar o caso de parâmetro significante ou não, tá? De que, por exemplo, aquele parâmetro é insignificante, sendo que ele poderia ser. E você só está dizendo que ele não é porque teu erro padrão está inflado. Então, isso é um problema. Isso é um problema. O teu erro padrão fica não crível, certo? Esse é o principal problema de uma multicolinearidade forte. Lembrando novamente, ele não fica ineficiente. Não é porque ele está maior que ele está ineficiente. O jeito de se calcular ele ainda é eficiente. Mas ele fica não crível. Ele infla, certo? Beleza. Como que a gente faz para testar se a multicolinearidade é um problema ou não? VIF. O que é VIF? Ao contrário, né? Fator de inflacionamento da variância. Quem que é esse fator de inflacionamento da variância? É esse cara aqui, ó. Exatamente esse cara que a gente estava conversando antes. 1 dividido por esse cara aqui. Ou seja, conforme esse fator de 1 dividido por esse cara aqui vai se aproximando vai passando de 10, ou seja, para que 1 dividido por isso passe de 10, o teu coeficiente de correlação ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0,9. Então perceba que a raiz quadrada de 0... Cara, eu vou até fazer isso, porque é um número alto pra caramba. Ó, a raiz quadrada de 0,9... Eu sou burro, né, meu? Ó, a raiz quadrada é 0,95. Então, pra tu poder dizer que, olha, é um problema, ele tá inflando demais o erro padrão, não tá rolando, não. Tu precisa que teu VIF dê maior que 10. Esse é um valor, um limiar que as pessoas usam, tá? É arbitrário mesmo. E o VIF ser maior que 10 é analogamente, aproximadamente, a você dizer que o coeficiente de correlação tem que ser menor que 0,95, que é bem elevado já. Então, é raro que a multicolinearidade seja um problema. O maior problema dela geralmente é a perfeita, que você não consegue calcular. E a perfeita ocorre com mais frequência do que você pensa, tá? Por exemplo, você pegar o PIB e colocar estimando todos os setores da economia, pode acontecer. Você colocar todas as dummies do modelo, mais o intercepto também acontece com certeza. Você colocar todas as categorias possíveis, mais o intercepto também vai dar multiplicidade perfeita. Então esse é o principal problema dela. Tá, é legal. E essa VIF é muito bonita, mas como é que eu faço ela no software? Então você vem aqui na abinha, já rodou o modelo, né? Tem análise, antes era em teste. Provavelmente na maioria de vocês vai ser em teste, eu baixei a versão nova hoje. Então em análise, colinearidade. Aqui em colinearidade, tá aqui. Aqui ele vai te cuspir o valor do VIF, certo? Que é 3,16. Então, ou seja, a correlação entre elas, ó, tá até aparecendo aqui, ó, VIF é igual aqui, a 1 dividido por 1 menos a correlação ao quadrado. Então, por exemplo, quer dizer o quê? 3,166, olha, até tem uma correlação lá entre os caras, mas ela não é entre x2 e x3, que no caso x3 e x4 pra gente, né? Até tem uma correlação, mas ela não é grande o suficiente para causar problemas, então beleza. Então, seja, menor que 10. Tá de boa. Acima de 10 é um problema sério. Um problema sim. Não confio no meu erro padrão. Falando em maneiras de conversa de bar. Então, beleza. Heterocidacidade. O que é esse cara, velho? O que é esse cara? Já vou falar desses dois juntos.
Heterocidade significa o quê? Significa a tua variância ao longo da amostra não ser constante. Ou seja, que a variância do seu erro, essa hipótese vem para o erro, e a gente usa o resíduo para fazer a hipótese para o erro, certo? Erro é você não conhece, o resíduo é aquele que você calcula depois de estimar. Já vou explicar isso melhor. Então, que a tua variância do erro é constante ao longo da amostra. E autocorrelação significa que os erros não são autocorrelacionados. Já vou explicar isso aqui, vocês vão ver melhor aqui. Tá aqui bem bonitinho. Ó, quando eu vou fazer a matriz de variância e covariância, o que é? Eu tentar, olha, eu já vi que ele é não viesado e consistente aqui atrás, certo? Ou seja, eu já vi que isso aqui é igual a zero, principalmente, certo? Então ele é consistente não viesado, ou seja, não tem endogeneidade, eu vou falar de endogeneidade depois. Como ele é não viesado e consistente, eu vou testar a variância agora. Agora eu vou partir para a variância para poder fazer teste de hipótese e tal. Só que quando eu vou calcular a variância, eu tenho esse E aqui. O que é esse E? É o vetor de erro. O que é o erro? É a diferença entre meu beta estimado, basicamente entre meu beta estimado e o beta verdadeiro. Só que eu nunca sei qual é o valor do beta verdadeiro. Eu não sei, eu não sou o Deus para saber o processo gerador dos dados das coisas. Dado que não é um exemplo controlado em laboratório, simulação. Se eu não conheço o beta verdadeiro, eu não conheço o erro. Simplesmente não conheço o erro. Se eu não conheço o erro, eu vou ter sempre essa tralha aqui no meio da conta, me impedindo de calcular a variância dos betas. Temos um problema. Certo? Só que os caras descobriram um truque para resolver isso. Como? Olha, se a gente pegar esse erro, linha erro, e disser o seguinte, ele é assim, tá? Isso aqui é o cálculo mesmo. E disser, olha, vamos transformar isso em um escalar, que é a variância, aqui, vezes a identidade. Por quê? Porque eu sei que eu posso estimar isso aqui através da fórmula que a gente conhece já, que é o quê? SQR dividido por n menos k vezes x' x no menos 1. Onde está isso? Matriz de variância e covariância dos betas. Outro vídeo que está no canal. Então, como eu consigo estimar isso através daquilo, eu só preciso fazer erro vezes erro transposto virar isso. Como que eu faço ele virar isso? Arbitrariamente. Como assim? Transformo. Primeiro, a identidade é uma matriz diagonal, né? Então, para fazer ela virar uma matriz diagonal, todos esses caras que estão fora da diagonal principal são zero. Pá, arbitrariamente. Hipótese. Se eles são iguais a zero, o que eu estou assumindo é similar a eu dizer, olha, a covariância entre os erros, porque você vai tomar esperança aqui, tá? Assim, vendo primeiro, você não percebe, mas isso aqui é uma esperança. Isso aqui você vai tomar uma esperança para ser covariância aqui, entendeu? Então, o que acontece? Você vai falar, cara, então eles não têm covariância, nenhum desses caras, todos esses caras são iguais a zero, porque a covariância, ou a correlação similar, entre um erro de um período t e um período em t menos n, um período em t e um período em t menos k, t menos l, t menos tanto faz, vai ser sempre igual a zero. Beleza. Então, isso é análogo à hipótese de não ter autocorrelação. Então, estão sintetizando, porque está ficando confuso já. Autocorrelação significa que nenhum erro é correlacionado. A hipótese de autocorrelação é essa, tá? Do erro aqui é não correlacionada com nenhum erro passado. Ponto. É zero. Tudo isso aqui é zero. Só sobra a diagonal principal. Segundo, é do erro. Isso é importante, porque a gente não sabe o erro. Então a gente vai usar resíduo para estimar coisas para o erro. Isso é importante. Beleza. Só que sobrou essa diagonal principal aqui, certo? Daí que olha só, eu não consigo jogar um escalar para fora de uma identidade se esses caras aqui forem diferentes, né? Não tem como fazer isso. Porque daí não é um escalar multiplicando, é uma coisa que varia multiplicando essa matriz. Então, para eu poder jogar para fora a constante para multiplicar pela identidade, eu preciso assumir o quê? Exatamente. Que esses caras são iguais. Se eu preciso assumir que esses caras são iguais, o que eu estou assumindo? Que a variância ao longo da amostra é constante. Aqui está a hipótese de heterossedacidade embutida. Então, de novo, autocorrelação e heterossedacidade são bem conectados. Eles partem da mesma ideia, do mesmo lugar, de que eu preciso conseguir calcular esses caras. Como eu não sei o erro, eu preciso
fazer um truquezinho aí para poder calcular a variância. Qual é o truque? Assumir que não tem autocorrelação nos resíduos e assumir que a variância é constante ao longo da amostra. Ponto. Legal. Mas, porém, contudo, todavia, eu não sei os erros para saber se ele é heterocidático ou não e é autocorrelacionado ou não. Por quê? Porque o erro eu não conheço. Eu conheço resíduo, não erro. Segundo, além disso, se essa hipótese for quebrada, meu parâmetro não é eficiente. Por quê? Porque minha variância não é mais a variância mínima dentro dos estimadores não viesados. Eu vou ficar falando essa frase o tempo inteiro, sei que ela é chata, mas para gravar, esse conceito de eficiência é importante. Então, ele não será eficiente por quê? Porque meu estimador não é o estimador de variância mínima dentro dos estimadores consistentes e não viesados. Ou seja, pergunta de Ampeg típica, 02, toda a prova. Você vai ganhar, sabendo isso. Heterocidacidade e autocorrelação eles causam ineficiência dos parâmetros. Porém, os parâmetros continuam não viesados e continuam consistentes. Por quê? Em nenhum momento essa matriz E' transposto trabalhado do jeito que a gente está supondo é isso aqui. Isso aqui é que impacta em viés e consistência, endogeneidade, essas coisas. Não a matriz E' transposto. E vezes E transposto. Beleza. Então, como que eu testo esses caras aqui? Vamos falar primeiro da heterocidacidade. A heterocidacidade a gente usa o teste de White. Tem o de BG, a galera usa bastante de BG também, mas ele precisa de uma amostra maior para ser feito, enquanto o de White precisa de uma amostra menor. Só que o White tem outros problemas. Enfim, existem hipóteses para todos esses testes poderem ser implementados, tá? Eu não vou focar nisso. Beleza, então como que a gente faz o teste White aqui no modelinho? Pá, chega em testes, na aba do modelo, heterocidacidade, teste White. O que o teste White está vendo? Ele está vendo se o teu resíduo, eu estou usando o resíduo para ver do erro, estou usando o resíduo como uma proxy. Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo se o resíduo sendo estimado pelas minhas variáveis dependentes e a interação entre elas, ou seja, x3, x4, x3 ao quadrado, x4 ao quadrado, x2 vezes x3. Isso aqui é x3 vezes x4, tá? Aqui ele entende como segunda variável, terceira variável. Se isso aqui vai dar significante. Então o que ele faz? Ele joga esse R2 numa estatística louca lá. Ele literalmente pega esse R2 e joga dentro dessa estatística aqui, que vai gerar um valor. Esse valor que você vai jogar numa distribuição aqui quadrado para ver o p-valor. Tá, mas vocês não precisam saber tudo isso. O que vocês precisam saber? Quando vocês gerem o teste, vocês chegam aqui e olham para o teste. Ó, teste White para heterocidacidade. Não há heterocidacidade. Hipótese nula. P-valor 0.04. Ou seja, a probabilidade de não houver heterocidacidade é de 4%. Logo, em um nível de confiança usual acima de 96%, eu não consigo dizer que os erros não são heterocedásticos. Se eu não consigo dizer que eles não são heterocedásticos, eu assumo que eles são. É desse jeito. Ou seja, converge bar. Eu não tenho indícios suficientes para incriminar o cara. É exatamente a mesma coisa. Eu não tive indício suficiente para dizer que o meu erro tem uma distribuição. Eu estou usando resíduo para fazer o teste, mas o resíduo como proxy do erro. De que o meu erro não é heterocidático. Eu não tenho indício suficiente para afirmar isso, então eu aceito que não é. Beleza? O que é p-valor? Tem isso na cabeça. P-valor é o quê? A probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Ponto. Isso é um p-valor. Tá? Então é assim que a gente faz teste de White. Tá, e se tiver heterocidacidade, o que eu faço? Roda o erro com o erro padrão robusto de White. O que esse erro padrão robusto de White faz? Ele cria uma matriz ômega lá, junto com aquele Zzinho que a gente viu. Ele faz uma enjambração lá. E aquele Zzinho com uma matriz ômega transforma os erros em um erro satisfatório. Ele considera a heterocidacidade dentro do erro padrão. Falando de uma maneira tosca. Então, tá, mas e no software e tal, como que a gente faz? Então, em mínimos quadrados, erro padrão robusto. Marca a janelinha.
Esse ACK aqui, na maioria dos softwares, chama assim. No Stata é Robust, tenho certeza, e no R tenho quase certeza que é ACK também, que eles chamam, para você colocar. Vou jogar o Y para cá, tirar o X5, que ele vai omitir, né? E ó. Beleza, você pode ver que esse erro padrão aqui, ó, é bem diferente desse erro padrão, ó. 2.89, 4.69. 0.58, 0.78. Você viu que ele deu uma inflada. Não necessariamente infla, tá? Geralmente infla, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então esse é um erro padrão corrigido para heterossedacidade. Então toda vez que você tiver heterossedacidade, vale a pena aplicar isso. Beleza. E autocorrelação? Autocorrelação, a gente vai ver o que é, a gente vai ver os problemas. Como que a gente pode testar ela? Se a gente quer testar uma autocorrelação acima de ordem 1, tá, vou fazer o contrário. O primeiro teste que a gente pode usar para fazer autocorrelação é o Durbin-Watson, o mais comum. O que é o Durbin-Watson? É um teste que avalia se há autocorrelação de primeira ordem. Ou seja, se o resíduo... Ele usa resíduo, ele sempre usa um resíduo para fazer o teste como proxy do erro. Para ver se o erro do período T-1 é correlacionado, impacta, é uma palavra muito mais forte. Dá uma olhada em vídeo de correlação espúria para ver as diferenças. Então, que o erro do período T-1 é correlacionado com o erro do período T. Se eles forem correlacionados, autocorrelação, né? Só que o Durbin-Watson ele tem várias hipóteses para você poder fazer ele. Uma delas é de que você não pode ter o Y defasado dentro do modelo, você não pode ter buraco na série, tipo dado faltando na série, não pode. Tem outras hipóteses também, tá? Tô falando só essa, mas tem bem mais, tem umas 6 ou 7 que embasam ele. Então, além dele só servir para ver de primeira ordem, ele ainda tem quesitos para poder ser feito. Mas, se você puder fazer, é legal, porque ele é bem simples. Ele é uma estatística que vai de 0 a 4. Se der 4, quer dizer que há uma autocorrelação negativa perfeita. 0, autocorrelação positiva perfeita. 2, não há autocorrelação nenhuma. Só que nesse limiar, no Durbin-Watson, existem várias faixas. Eu não vou explicar isso, mas existem várias faixas de faixa de aceitação de que é negativo, faixa de aceitação de que a correlação é positiva, faixa de incerteza, esse é o principal problema dele. Você fica numa faixa em que você não consegue dizer se é autocorrelação ou não, uma faixa de incerteza. Faixa de incerteza pro lado direito e uma faixa de aceitação de H0 de que não é autocorrelação. Para não ficar nisso, nesse negócio de faixa, limite superior, limite inferior, que é os... quando você for ver ele, você vai ver que é DW, DL, umas coisas assim. Então tu faz o seguinte, vem aqui, p-valor de Durbin-Watson, e lê esse cara aqui. Olha só, como o nosso cara deu próximo de 0, é difícil a gente assumir que não tem autocorrelação mesmo, né? Porque quanto mais próximo de 0, mais próximo de uma autocorrelação positiva eu estou. 0 é perfeita, 2 não tem. Entre 0 e 2 estou em 0,28. É tosco pensar assim, tá? Mas é uma regrinha de bolso mesmo. Então, provavelmente eu tenho uma autocorrelação positiva. Que é o que esse cara, que é o que o p-valor está dizendo. Ele está dizendo, olha, o p-valor desse teste é o quê? Não há autocorrelação de primeira ordem. Meu p-valor deu 0. Tem 8 zeros antes de aparecer um número. Então, dado que o meu p-valor deu 0, eu tenho indícios suficientes para afirmar, para rejeitar de que não há autocorrelação. Então eu sou obrigado, dados indícios, sou obrigado a aceitar de que há autocorrelação. Certo? Só que, caso alguma dessas hipóteses teve regressão, outros problemas do Durbin-Watson, dependendo da hipótese desse teste que você está quebrando, você pode usar o de Beuch-Godfrey, que é o que você pode fazer para N defasagens. Eu vou colocar 5, por exemplo, que eu tinha feito antes. Então, ó, você faz teste, ele aparece aqui bonitinho, tá? Se você quiser saber mais, dá uma olhada. Lá, dá uma olhada no Garat, no Udrid, principalmente, melhor. Beleza. Então, teste de autocorrelação, aqui para ordem 5. Ó, hipótese nula, não há autocorrelação. P-valor. Para fins práticos, você pode fazer exatamente o que eu estou fazendo. Hipótese nula, P-valor. Hipótese nula, P-valor. Depois, se você quiser e tiver tempo, você para estudar direitinho cada teste, tá? Então, hipótese nula, não tem autocorrelação. P-valor, 0. Como P-valor é 0, eu tenho indícios suficientes para afirmar que há autocorrelação. Ponto. Até que ordem? Até a ordem 5.
Ponto. Acabou. Morreu. Como que eu arrumo a autocorrelação? Depende. Depende da ordem da autocorrelação. E depende de vários fatores. Mas depende primeiro da ordem da autocorrelação. E depende da ordem da autocorrelação, é o que mais impacta. Porque como é que eu vou dizer isso? É porque geralmente a autocorrelação ocorre quando a série tem tendência. Certo? Então, estacionar a série geralmente dá uma ajuda boa para a autocorrelação, mas não é garantido. Então, colocar regressandos. Ou você pode deixar o que tem autocorrelação mesmo, e você faz um erro padrão bem específico, que arruma tanto a heterocidacidade quanto a autocorrelação. Se eu não me engano, chama erro padrão de CHA, que já arruma para essas duas, pelo menos ele diz que arruma, né? Não parei para ver. Tanto heterocidacidade quanto autocorrelação. Então, o teu erro padrão não fica mais não eficiente. Quando você considera esse erro padrão deles lá, para fazer a conta. O jeito do erro padrão deles. Beleza. E por último... Não, por último não. Por penúltimo. Endogeneidade. O que é endogeneidade? É o que a gente já falou. É o teu erro, não resíduo, ser correlacionado com o seu vetor Não, isso não é... É assim, endogeneidade... O que é endogeneidade? É você omitir variáveis significantes do modelo. Você omitiu variáveis que deveriam estar lá. O fato de você omitir variáveis que explicariam y você não pôs, porque você não sabia, enfim, por causa do motivo, porque você não tinha como medir, não tinha dados e tal. Isso reflete em se ter uma correlação diferente de zero entre o erro e o y, entre o erro e os x. Se a correlação entre o erro e os x forem diferente de zero, o parâmetro é viesado e inconsistente. Então o problema da endogeneidade é sério, porque ela pode ser muito heróica você assumir que você colocou todas as variáveis que explicam. É muito pesado você assumir isso. E você não. E os testes para se testar isso são parrudinhos, assim, não é um teste simples de se testar. E tem outra coisa ainda, assim, apesar de ter métodos para mitigar a endogeneidade, painel com efeito fixo, variável instrumental e tal, ainda mitiga. E assim, são métodos que não é simples de se implementar, principalmente no Brasil, problema de base de dados, por exemplo. Efeito fixo, tu precisa supor que a amostra é a mesma nos N períodos que você trabalhou no teu dados em painel. E no Brasil a gente sabe que não é assim, né? Os caras pegam, sei lá, 1.000 pessoas, depois mais 1.000 pessoas, como é que eu vou saber que são as mesmas 1.000 pessoas? Eu não sei, entendeu? Então, inclusive, dados educacionais, o governo instrui que não sejam os mesmos alunos, né? Justamente eu acho que é pro cara não poder medir mesmo esse tipo de coisa, mas enfim. Então esse é o maior problema, tipo, a endogeneidade é o maior problema do MQO, porque ele deixa viesado e inconsistente. Você vai errar. Você não vai, na média, acertar o parâmetro verdadeiro. Então, fica a mensagem de que ele é um problema, tá? Ele é uma hipótese que precisa ser implementada. Que hipótese é de que essa esperança é igual a zero. Certo? Para essa esperança ser igual a zero, não pode ter endogeneidade. Ponto. Beleza. E, por último, uma coisa que se reflete é a quebra estrutural. O que é uma quebra estrutural? Opa, abri coisa errada aqui. O que é quebra estrutural? Quebra estrutural é quando você tem uma série... Eu vou fazer a série aqui, só para vocês verem. Ver gráfico das variáveis, plá. Não, vou fazer no modelo, fica melhor. Gráficos, resultado efetivo, com tempo. Ó, y tem em vermelho, o y que aconteceu, e o estimado pelo modelo tem em azul. Essa linha é meio estranha para estimar essa série, tá vendo? Porque ela teve comportamentos distintos ao longo dela. Principalmente aqui, né? Ela tava crescente, do nada ela cresceu. Então eu assumir uma linha para estimar isso aqui é meio estranho. Então a ideia de quebra estrutural é exatamente essa: é ver se a série tem um padrão e do nada esse padrão é quebrado e pode voltar para o padrão ou começar a seguir outro padrão. Essa é uma quebra estrutural, uma quebra de tendência. Não necessariamente uma quebra de tendência, mas você pode pensar na sua cabeça como se fosse uma quebra de tendência para entender. Então esse caso aqui é um caso clássico de uma quebra estrutural. Então se você pegasse uma reta aqui, estimasse aqui, estimasse aqui, estimasse aqui, teria um ajustamento dentro da amostra, pelo menos, né? Muito melhor do que essa retona azul aqui que está no meio. Tá, legal, é um problema, mas como é que eu vejo se a quebra estrutural é um problema? Bom, chega aqui
existe o teste de Shao. Você tem dois testes de Shao diferentes possíveis de fazer. O primeiro é com F restrito, que eu não vou explicar, mas baseia no soma do quadrado dos resíduos dessa regressão inteira aqui e das parciais. Se das parciais o SQR cair muito, significa que a tua estimação é melhor, né? Porque o teu erro, a soma do quadrado do erro do resíduo, né, tá muito menor. Do erro não, ó. Erro meu, resíduo, erro errado. Então, que a soma do quadrado dos resíduos é muito menor. Então, se ela é muito menor, parece melhor estimado de outro jeito, ele é melhor ajustado. Sacou a ideia? Enquanto aqui, ó, tem um errão bem grande, ó. Típico de quebra estrutural. Então, esse é o primeiro jeito de fazer. Daí usa um teste F para ter significância estatística, né? Se é realmente diferente ou não. Esse é o primeiro jeito. O segundo jeito é usando dummy. Você pega uma dummy para esse período aqui, uma dummy para esse período aqui e uma dummy para esse período aqui, que é basicamente fazer 3 regressões em uma regressão. Fazendo isso, se for significativa as dummies lá, você diz que também que tem quebra estrutural. Eu vou fazer aqui teste de Shao só para vocês verem. É 56, tá? Eu já fiz tanto esse teste aqui, porque eu sei que é 56. Naquela série, que é onde tem a quebra aqui, ó. Como não tava gravando, né? Eu já decorei praticamente o ano, ó. 56. Então em 56 tem uma quebra. Então vamos fazer para essa quebra aí. Ó, beleza. Então aqui, ó, é o que tá dizendo. Essa aqui ó, é a dummy pro período. Só é uma dummy para 1 depois e 0 antes, ou vice-versa. E ela 1 para antes, né? Porque tá dando positivo, então, né? 1 para antes, porque tá crescente a série antes. E essa aqui vai dizer o quanto a constante mudaria se você... o quanto essa constante é errada e o quanto... Na média... o quanto você afeta na constante se você considerar aquele período. Então, uma regressão seria esse cara somar todo mundo, somar os betas, beta 3 com esse beta 4 com esse beta. E a regressão sem as dummies, só isso aqui. Então, você usaria, por exemplo, isso aqui para estimar. Ó. Então, o que acontece? Esse teste Shao, ele vê o quê? Você está usando isso aqui para estimar esse pedaço todo. Esse pedaço todo aqui. E você está usando isso aqui, tudo, para estimar esse pedaço. Como isso aqui são dummies, você pode somar esses coeficientes. Então, esse coeficiente dessa regressãozinha aqui seria 0,28 menos 0,16 mais 0, praticamente. Sacou a ideia? Você reparte a regressão em duas. Que eles chamam de regressão descontínua, às vezes, também. Você faz aqui e aqui. Tá, beleza. Mas eu não quero saber tudo isso. Eu quero saber só se deu válido ou não. Para fazer o trabalhinho de conclusão. Então você chega aqui, o teu teste que você fez, lembrando que a gente tem que fazer onde tem a quebra, né? Senão não faz sentido fazer. Uma dica, quanto mais na ponta da amostra, pior fica, tá? O teste. Porque como você reparte a regressão em duas, você fazendo cantinho aqui, essa com a série toda, certo? E com a série até aqui é praticamente a mesma coisa. Então você não... É zoado fazer o teste nas pontas da série. Tem que ser quanto mais próximo do meio, melhor vai ficando. Certo? Isso é uma observação interessante. Tá. Então vamos lá. O teste de Shao para falha estrutural na observação Plá. Ó, pode ser nula. Não tem falha estrutural. P-valor, 0. Tem 6 zeros onde apareceu um número. Logo, 0% de probabilidade de não ter uma falha estrutural. Logo, eu aceito que tem. Ponto. Eu tenho evidência suficiente para condenar essa hipótese nula, de que ela é falsa. Então, eu aceito que... eu rejeito ela. Eu assumo que tem falha. Por que a falha estrutural é um problema? Porque teu modelo não está bem ajustado. De novo, por que teu modelo não está bem ajustado? Teus betas ficam viesados, aquela coisa toda. Por quê? Porque você, no fundo, deixou de considerar uma variável relevante para o modelo. Que foi o quê? Essa quebra de série. Essa quebra de série aconteceu por algum motivo. Que não está sendo explicado pelas suas variáveis. Talvez esteja, mas não está sendo... aconteceu alguma coisa ali. Uma crise, por exemplo. E você não colocar esse fator no modelo é problema de endogeneidade, no fundo. Então, quebra estrutural e endogeneidade caminham juntinhos. Outra solução que melhora tudo, geralmente.
aumentar a amostra, essa é a heterogeneidade, né? aumentar a amostra, certo? Isso geralmente melhora as coisas. 2, outlier. Outlier tende a deixar a heterocidade bem evidente, porque né, se aquele cara está muito longe dos outros, a tua variância naquele cara vai ser muito maior, né? Então, tu acaba viesando o teste de heterocidade. E autocorrelação, mesma coisa, né? Porque tem um cara longe. Tá dizendo que ele caiu muito e depois subiu muito, você pode acabar inferindo uma autocorrelação negativa. Você viesa, entendeu? Num outlier, se você tirar outlier, fica melhor. E outlier, geralmente a quebra estrutural é causada por um outlier. É um cara que está fora da série. É um cara que está aqui, tipo aqui, está andando normal, lá, pá, um pico e depois cai. Isso é um cara que é uma quebra estrutural. Ele fica viesando o teu beta para cima. Então quando você for fazer a tua estimação, fica uma retinha assim, sendo que a tua tendência é aqui, não aqui. Só que ela é puxada para cima por causa daquele cara que é um outlier. Então, é legal ver outliers, eles sempre viesam os parâmetros. Bom, a ideia era... Só queria ter... Tá, eu vou fazer uma observação que é relevante fazer. Outlier viesa os parâmetros se a gente supor que ele é um outlier mesmo. Ou seja, que ele é um cara atípico. E ele é um cara atípico porque ele é um cara atípico mesmo, não porque existem fatores que fazem ele ser atípico. Porque se existem fatores que fazem ele ser atípico, eu deveria colocar ele no modelo. Sacou? Que é o quê? Mais variáveis que eu não coloquei no modelo e que deveriam estar para explicar isso. Então, endogeneidade é o monstro do MQO. Endogeneidade é o nêmesis do MQO. Endogeneidade é o problema. Certo, então o que a gente fez aqui? A gente... Vou encerrar aqui, mas só para a gente fazer um resumão básico. O que a gente fez? A gente viu as hipóteses dos estimadores de MQO, essas aqui. Tem outras, tem normalidade nos resíduos, para a gente poder fazer os testes TIF. Existem outras também, mas todas elas, basicamente, as mais fortes derivam daqui, tá? Então, a ausência de multicolinearidade, a gente viu... Então, o que a gente viu? A gente viu os problemas, o porquê que eles são um problema, como testar e como fazer tudo isso no software. Basicamente foi isso. Agradecer aí a quem aguentou até o final, esse vídeo ficou bem longo. Se você não quiser, né, não ter visto ele de uma vez, não se preocupe, ele é bem longo mesmo. E é isso aí. Qualquer dúvida podem mandar, se for da faculdade aí, né? Mandar e-mail, mandar Facebook. Quando eu tiver tempo eu respondo. Essa semana tá bem corrido, mas quando eu tiver tempo eu respondo. É isso aí, gente. Se curtiu, dá um curtir aí, né? Dá uma ajudinha pra nós. E é isso aí. Valeu, falou e até mais.